Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei que hora você vai estar apreciando essa maravilhosa aula, mas se você chegou aqui pela primeira vez, eu sou Thiago Albuquerque e aqui, neste canal maravilhoso com lindo, nós tratamos sobre o assunto regularização de imóveis, porque, sem dúvida alguma, é uma temática que faz a mim e muitos dos meus alunos o coração cantar. Somos verdadeiramente apaixonados. Nessa pegada de dúvidas com alguns alunos, eu fui questionado sobre a diferença entre desdobro, desmembramento e loteamento. E é para responder essa dúvida que hoje surgiu essa maravilhosa aulinha. Não vou me estender muito, ela até que vai ser rápida comparada com outras, porque hoje o negócio é ser curto e grosso. Desmembramento e desdobro, basicamente, são a mesma coisa. É só uma questão de nomenclatura. Alguns códigos de obras de município trazem desmembramento, alguns códigos trazem desdobro. E essa definição, a verdadeira definição, realmente vai estar na lei. É por isso que eu costumo ter aquela frase de que toda regularização nasce na lei. E costumo lembrar corriqueiramente um professor meu que dizia: quem domina a lei, domina o mercado. E isso é mesmo. Eu sei que é um pouco difícil você trazer essa ideia para engenheiros e arquitetos, que quem domina a lei, domina o mercado. Vocês passaram mais de 5 anos nos bancos acadêmicos com cálculos, com réguas, com passos, mas é a lei que regulamenta a sociedade. É a lei que fundamenta a ordem social. E é a lei que determina essa sua atuação como um profissional que regulariza imóveis. Por que isso acontece? No passado, se você parar para pensar um pouquinho, toda propriedade pertencia ao Estado. Na época das monarquias ditatoriais, o rei reinava soberano. Só que, com o aumento populacional, era uma estratégia mais eficiente de colonização, o Estado fragmentar pedaços da sua grande propriedade e conceder aos aldeões, aos nobres. Isso sim iria propiciar uma colonização mais eficiente. Hoje, nós temos a nossa propriedade privada, mas lá no fundo, o Estado ainda tem um poder sobre ela. Se não fosse assim, não existiria a figura da desapropriação. Você já ouviu falar no que é isso? Se o Estado conseguir fundamentar que ele tem uma necessidade premente, ferrenha sobre a sua propriedade, ele pode desapropriá-la, tirar sua posse e sua propriedade de você e, de certa forma, tomar para si essa propriedade. Claro, mediante a justa e correlata indenização. Além do Estado ter esse poder de tirar de você a sua propriedade, ele ainda tem um outro poder. Ora, se originalmente tudo era do Estado, ainda hoje é ele quem determina como nós podemos fazer essas divisões, os pedacinhos da propriedade privada, como é que a gente vai estar fazendo essas divisões dentro dos loteamentos, dessa porção de terra onde você vai edificar a sua casa. É o Estado que determina. No Brasil, onde é que está essa determinação? Agora, na Lei 6766, a Lei de Parcelamento dos Solos. Essa lei linda, maravilhosa, é ela que vai trazer em seus artigos como é que deve ser feito um loteamento, como é que deve se proceder ao desmembramento. E aí sim é que mora o cerne da nossa aula de hoje. Desmembramento. O que é, como fazer, como proceder. Aprenda isso, que aí quando aquele seu cliente chegar batendo na sua porta, ele não vai confundir loteamento com desmembramento. E você seja um profissional capacitado para resolver isso daí na prefeitura. Desmembramento. O que é que a lei nos traz como conceito? Que bicho é esse? Vamos lá? O desmembramento, ou desdobro, é a subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação com aproveitamento do sistema viário existente, que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos.
nem no prolongamento, na modificação ou na ampliação dos existentes. Ou seja, corta para mim, Mané, corta para mim. Loteamento é um bicho muito mais complicado de se fazer, muito mais complicado de se conseguir fazer. Existe uma série de licenças, de autorizações, existe uma série de procedimentos entre o loteador, né, o incorporador e a prefeitura, o cartório. Loteamento é um processo muito mais complexo. Por esse texto da lei, você percebe, eu gosto de simplificar da seguinte forma. Quando falamos de loteamento, nós estamos construindo uma cidadezinha ao lado da cidade já existente. Perceba que o texto da lei fala que no loteamento você vai ter o quê? A questão das vias públicas, você vai fazer novas ruas, você vai ou ampliar as ruas já existentes. No loteamento, então, você tem a questão do procedimento de doação de rua, doação das futuras áreas públicas. Loteamento é extremamente complicado. Não é isso que a gente quer na aula de hoje. Só que, ao trazer para você esse conceito de loteamento como um bicho mais complicado de se fazer, cheio de ruas, de infraestrutura, calçamento, rede elétrica, rede de esgoto, você já cria na sua mente uma imagem de um procedimento muito mais complexo. E essa complexidade é um dos fatores que vai distinguir do desmembramento. O desmembramento é mais tranquilo, é mais relax. Para você entender melhor isso daí, considere então que no loteamento você vai estar manipulando uma grande área e de forma externa, fazendo ruas, fazendo vias. No desmembramento, você vai estar mexendo na parte interna, na parte de dentro. Para você entender melhor, no exemplo de hoje, vamos trazer uma porção de terra, que nem essa que você vai ver aí. Visualize então que toda essa região aí desse terreno, você vai querer fazer um desmembramento para o seu cliente. Vamos apimentar ainda mais esse exemplo, colocando uma divisão de 3 partes nesse terreno. Originalmente, esse terreno vai ter 30 por 30, perfeito? E nesse nosso exemplo, o proprietário, antes de falecer, resolveu deixar esse terreno para os seus 3 filhos, sendo que cada um desses filhos vai ficar com uma cota parte igual. Logo, há de se fazer um desmembramento para que cada herdeiro receba a sua cota parte. Só que nesse exemplo, suponhamos que existia apenas uma escritura com a área toda, o pai veio a falecer e os filhos, de forma inadvertida, fizeram 3 imóveis irregulares. Os anos passaram e agora chegou até você um desses herdeiros querendo regularizar a parte dele. E agora, José, o que é que você faz? Meu querido reguezinho, o que é que você vai fazer nessa situação? Ora, desdobro ou desmembramento. Antes da gente mergulhar de cabeça no exemplo, vamos analisar quais são os benefícios de um desdobro ou desmembramento. Entender, saber, conhecer benefícios de uma determinada modalidade de regularização é de fundamental importância para você, reguezinho, meu aluno. Ou para você que ainda não é reguezinho, está perdendo tempo, viu? Vem fazer parte da maior comunidade de regularizadores desse país. Bem, para todo e qualquer profissional de regularização, entender quais são os benefícios é importante. Por quê? Porque benefícios são ferramentas de venda. Isso mesmo, senhor engenheiro, senhor ou senhora arquiteta. Vocês são vendedores de serviços, vendedores de si mesmos. Mas vocês precisam vender esses benefícios, mostrar para o seu cliente quais são os benefícios de ter uma área regularizada. Nesse caso, desmembramento. Quais são os principais benefícios do desmembramento?
Primeiro deles, possibilita a divisão de bens. Ora, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, um pai deixou uma área de terra, 30 por 30, para os seus herdeiros. Logo, essa possibilidade de divisão de bens é feita por intermédio do quê? Do desmembramento. Segundo benefício, valorização desse imóvel. Claro, da forma que está, de forma irregular, esse imóvel não vai ter um grande valor venal. A partir do momento que ele regulariza, que ele desmembra, que a escritura está 100%, está ok, ele vai conseguir um preço maior de mercado. Lembre-se sempre da regra que isso também é ferramenta de venda. Meu querido cliente, se seu imóvel está irregular, você está sofrendo uma desvalorização de 30%. E a terceira opção, que é a possibilidade de venda mais facilmente. Ok? Corta para mim, mané. Ou seja, no Brasil de hoje, no Brasil que nós vivemos, sinceramente, são muitos os brasileiros que vão ter grandes quantias para estar comprando imóvel à vista? Não. O financiamento bancário hoje é uma realidade muito presente na vida do dia a dia dos brasileiros e financiamento é a ferramenta mais utilizada hoje na hora de realizar o sonho da casa própria. Para isso, o imóvel tem que estar regularizado, individualizado e escriturado. Só aqui rapidinho, eu já dei para você vários exemplos, várias ferramentas que você tem que vender para o seu cliente na hora de convencê-lo a regularizar o imóvel dele. Isso tem que ficar claro, isso tem que ficar preciso, certo? Então até aqui você já está entendendo que desmembramento é mais simples, né? Loteamento é que é mais complicado, é lá fora. Desmembramento a gente vai mexer dentro aqui do terreno, certo? Você já entendeu os benefícios, mas agora você precisa começar a entender os requisitos. A Lei 6766, Lei de Parcelamento do Solo, ela traz alguns desses requisitos, mas esse não é o único dispositivo legal que você, enquanto reguezinho, regularizador, vai observar. A todo momento você está lidando com o Estado. O Estado é que fiscaliza, é ele que determina a forma como o espaço urbano vai ser regularizado e fragmentado. Você olha, então, a nível federal, a lei de parcelamento de solos, mas dentro da sua atuação, dentro do município, você vai olhar se tem plano diretor, se tem código de obras, a lei de zoneamento, tudo isso é importante. Mas quais são, então, os principais requisitos na hora de você fazer um desmembramento? Vamos dar uma olhadinha. São eles: área mínima, frente mínima, frente para uma via existente. Brasil, país de dimensões continentais, são vários municípios. Nós não temos uma única lei que ela vai deixar tudo 100% uniforme, como todos esses municípios vão atuar. Existem pontos pormenores infraconstitucionais que o município tem uma autonomia. Então, um determinado município vai pedir um documento que aquele outro município não pede. Um determinado município pode ter uma diferença em uma metragem de um para o outro. Algumas questões estão sedimentadas na lei federal. Outras questões você tem que trabalhar a pesquisa junto ao município para você conseguir entender. Falamos de benefícios, falamos então desses requisitos. O último requisito que eu falei, frente para uma via já existente. Perfeito? Outra dicasinha. Se esses imóveis que vão ser regularizados, se existe uma pretensão desse seu cliente de vender lá na frente, por intermédio de financiamento bancário, você já tem que ficar de olho nas seguintes situações. Tem infraestrutura? Tem calçamento? O esgoto e o saneamento básico? Ok? Rede elétrica? Ok? Caixa Econômica, Banco do Brasil, a maioria das instituições, sem infraestrutura, não venha falar de financiamento. Então, no aspecto formal da documentação, a escritura tem que estar regularizada,
individualizada, mas no aspecto que eu digo assim, prático, sem infraestrutura, não adianta, beleza? Não há de se falar em financiamento. O engenheiro da Caixa, que é aquele profissional credenciado, contratado para fazer a vistoria do imóvel, se ele identifica a ausência completa de alguns itens de infraestrutura, ele inviabiliza o laudo. Ele não aceita como garantia. Então, financiamento, necas de pitibiribas. Você, meu aluno reguezinho, antenado, estudioso, aplicado, já vai advertir seus clientes dessa necessidade. Beleza? Próximo ponto. O loteamento, só a título então agora de curiosidade e estudo técnico, é uma abertura de novas vias de circulação de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Ou ampliação das vias existentes. Só fiz isso para dar um reforço. Loteamento, você tenha em mente um procedimento maior, mais complexo, ele é a criação, basicamente, está criando rua nova, está ampliando uma rua que já existe. Perfeito? A lei de parcelamento do solo prevê que no ato do loteamento tem que se dedicar uma determinada porção de terra, de lote, de propriedade, para esses novos espaços públicos. Desmembramento não. Nós estamos falando aqui do particular, com aquela glebazinha de terra dele, fazendo ali esse fatiamento do solo. Mas você já acabou de entender que, beleza, meu cliente aqui no exemplo tem uma porção de terra que ele, antes de morrer, deixou para os seus 3 filhos. Esses filhos agora querem fazer o fatiamento, cada um no seu cada qual, beleza? Só que aí eu já preciso fazer o quê? Pesquisa no município. Eu vou ter que ir em loco, analisar as casas que já estão construídas, perfeito? Fazer o meu croquis, pegar as medidas e analisar se as medidas estão sendo respeitadas. De forma irregular, desse exemplo que a gente está criando na aula de hoje, esses herdeiros já ocuparam o espaço. Cada espaço ali ocupado, será se está respeitando essa área mínima? Suponhamos que um dos herdeiros construiu em excesso e está deixando para o outro herdeiro um espaço que não respeita essa área mínima. O município pode muito bem se recusar a regularizar esse imóvel. Veja como a atividade de regularização de imóveis exige muita cautela, exige muito cuidado. E o profissional que regulariza imóveis, ele precisa estar antenado com as duas realidades. A realidade jurídica, legal, aquela que ele vai entender por intermédio da certidão do inteiro teor, já falamos sobre isso, e a realidade prática, física, construída ali no imóvel, que ele vai depreender qual é a partir do momento que ele vai no local, faz o croquis, tira as medidas e por aí vai. Isso é muito importante. Para clarear mais na sua cabecinha, meu querido reguezinho, eu vou trazer para você aqui algumas informações que eu considero de suma importância quando nós falamos de desmembramento. Primeiro, é vedada a aprovação de projeto de loteamento ou desmembramento em áreas de risco definida como não edificáveis no plano diretrizes ou plano diretor, no plano diretor municipal. Corta para mim, acabei de dizer. O município tem essa autonomia. Ele diz, olha, quem manda aqui no espaço sou eu. Você quer construir sua casinha, você quer fazer seu desmembramento, eu autorizo. Agora você precisa seguir minhas leis. No plano diretor e no zoneamento, você também pode se deparar com essa realidade de determinadas porções de lotes ou terras no âmbito municipal em que é vedado qualquer tipo de edificação. Na cidade de onde eu falo, existe um plano diretor um tanto quanto ultrapassado, que a verticalização
está proibida a partir de 5 andares, mais ou menos. E isso, hoje, acarreta um grande ônus para essa cidade, que está crescendo. Uma cidade, quando começa a crescer, uma das saídas é a verticalização, porque você começa a aproveitar o mesmo espaço, mas a lei municipal veda. Então, a cidade de onde eu estou falando, ela é obrigada a crescer horizontalmente. Cada ano que passa, cada dia que passa, os loteamentos estão ficando cada vez mais distantes do centro urbano. Isso porque o nosso plano diretor impede a verticalização nessa proximidade do centro. Veja como o poder municipal tem impacto, tem força na regulamentação das nossas construções e do espaço urbano como um todo. Você, como profissional de regularização, um regzinho, tem que estudar e muito sobre as diretrizes municipais onde você deseja atuar, sobre essas questões de edificação, de desmembramento e por aí vai. Vamos analisar agora um outro ponto aqui muito importante. Aprovado o projeto de desmembramento, o interessado deverá submetê-lo ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. Regzinho, meu querido, conseguiu aquela aprovação? Não perde tempo. Não come mosca. Não durma no tempo. Bola para frente. Vai para o cartório, que você vai finalizar. Eu, a partir de agora, eu vou dividir em etapas, cada etapa do desmembramento para ficar mais claro. Até aqui eu estou dando uma visão geral, mas a gente vai dar uma divididazinha aqui para você ter uma noção do passo a passo que você precisa seguir para fazer esse desmembramento do seu cliente. Perfeito? Outra situação. Processos de regularização envolve gasto de dinheiro do seu cliente. Beleza, você é regzinho, você é meu aluno, você é um profissional capacitado, você consegue acompanhar seu cliente durante todo o processo de regularização, você não vai dar muita dor de cabeça para ele. Mas, a todo momento, você vai ter que pedir uma taxa para ele pagar, uma certidão para ele pagar. E no quesito certidão de inteiro teor, nós já vimos aqui que a mesma tem validade de 30 dias. O que é que acontece se você demora na hora de fazer o seu projeto? Essa certidão vai vencer. E se você demora demais, a cada 30 dias ela vence. Isso significa dizer o quê? Você está dando prejuízo para o seu cliente. Ele vai ter que ficar renovando essa certidão. Então, seja ágil dentro do seu campo de atuação. Tem muita coisa que não depende de você. Você não é responsável pelo tempo que a prefeitura demora para dar um alvará, para dar um habite. Mas é sua obrigação deixar o seu cliente ciente como é que está o processo dele, em que estágio está, na mão de quem está, e que não é culpa sua se estiver demorando. Espero, né, meu querido? Você não é responsável pelos funcionários do cartório ou pela fila já existente lá de escrituras que estão ali na fila, mas você tem que deixar seu cliente muito bem informado sobre isso. A partir então desse momento, agora dessa aula, eu acredito que você já está plenamente conscientizado da sua obrigação de conhecer a legislação municipal. Se você é um profissional que trabalha em mais de uma cidade, o que é que eu recomendo? Faz um levantamento de quantas cidades você quer trabalhar e dedica tempo e energia a entender como cada cidade dessa atua no setor da regularização. As leis, o plano diretor, o código de obras, entenda. Pede a guia amarela, veja quais são os requisitos que aquela prefeitura está solicitando e esteja preparado para isso. Para a gente agora nessa etapa entender melhor desmembramento, eu vou dividir aqui as etapas do desmembramento, como esse processo deve ser feito. Análise legal, isso aí eu já disse em várias aulas. Nessa primeira reunião com o seu cliente, você vai sentar, você vai entender quais são as reivindicações, o que é que ele deseja, mas você precisa solicitar, pedir a atualização da certidão de inteiro teor para começo de conversa. Ah, meu cliente não tem escritura, meu cliente não tem matrícula, meu cliente tem apenas um contrato de promessa de compra e venda. Beleza, você acabou de identificar que antes de mais nada ele precisa fazer a escritura.
Se for o caso, aí um advogado experiente precisa entrar na jogada e orientá-lo como é que ele vai fazer uso capião, por exemplo. Nós não vamos nos aprofundar nesse tema aqui, mas escritura tem que estar ok e atualizar a certidão de inteiro teor. Atualizou a certidão de inteiro teor, você vai dedicar tempo e energia para analisar item por item. Quais são as principais coisas que você vai ter que analisar? Antes de tudo, posse e propriedade. Identificar quem realmente é o dono desse imóvel. Se o seu cliente tem competência legal para estar pedindo qualquer coisa nesse imóvel, o imóvel é dele? Ah, o imóvel não é dele. Beleza, ele está representando quem? Ele tem alguma procuração para estar representando essa pessoa? Primeiro de tudo, análise legal, beleza? Depois que você fez a análise legal, que está tudo certinho, que você já se entendeu com esse cliente, você vai precisar, então, depois da etapa de precificação e contratos, que nós vamos ver em outra aula, você precisa ir até o local, fazer a vistoria do imóvel, puxar as medidas, que no nosso exemplo, além do lote, existe a questão de propriedades já construídas e edificadas. Você precisa, então, fazer um reconhecimento da área, puxar as medidas, tanto da área do lote quanto da residência. Por que isso? Ora, algumas prefeituras aceitam que você dê entrada ao mesmo tempo no desmembramento e na regularização do imóvel. Outras, pasmem, não aceitam. Exigem que primeiro você faça o desmembramento registrado em cartório, para aí sim você poder dar entrada na regularização do imóvel usado. Você vai ter que descobrir qual é a temática, qual é a pegada do seu município. Perfeito? Existem municípios que não permitem que você faça a regularização sem antes ter o desmembramento devidamente averbado. Só que ao mesmo tempo ele diz que para poder desmembrar e averbar, não pode ter determinados tipos de edificação já em cima dele. Vixe, meu Deus do céu, que aí a bagunça agora, Tiago, você complicou tudo. Não sou eu que complico as coisas. Lei é lei, tem que ser seguido. Você fazer o que eu disse nessa aula, que é esse estudo antecipado das exigências municipais, você economiza tempo, você evita muita dor de cabeça. Perfeito? Não tem para onde correr. Você precisa ir para o campo de batalha, você precisa identificar quais são as demandas desse município e se as demandas do seu cliente poderão ser resolvidas. Não tem segredo, é praticidade. Você tem que ir para cima. A terceira etapa vai ser a etapa dos projetos. Além de parcelamento do solo, vai trazer que você precisa fazer a planta de situação desse lote, a planta de como pretende que esse lote fique depois do desmembramento, ou seja, já fracionado, certo? Assim bem como vai exigir a confecção do memorial descritivo, temos aulas específicas aqui no canal sobre memorial descritivo, e a respectiva emissão da nota de responsabilidade técnica ART ou RRT. Perfeito? A quarta etapa, que é a entrada junto ao município, onde você vai protocolar. E aí vem uma situação. Que situação seria essa? Município para município. Tem município que, depois de fazer a análise do seu projeto, ele libera aquilo que se chama alvará de desmembramento. Essa é a prática corriqueira na maioria esmagadora dos municípios. Tem um município ou outro que não emite essa nomenclatura, alvará de desmembramento. Emite certidão de desmembramento, que legalmente falando vai dar no mesmo. Ambos são documentos emitidos pelo poder público que autoriza esse desmembramento. O poder público, por intermédio do seu setor competente, analisou suas plantas, analisou a sua documentação, que deve estar anexa como responsável técnico, analisou a documentação pessoal do requerente e está autorizando que você leve para o cartório e que você faça o registro. Que essa vai ser a última etapa, cartório. Ok? Só recapitulando aqui uma situação. Na quarta e na quinta etapa, ou seja, quando você dá entrada no município, e na quinta etapa, quando você dá entrada no cartório, a maioria desses entes vai exigir um requerimento.
Quem é que assina o requerimento? A maioria desses órgãos exige que seja o cliente. E aí você vai pegar um modelozinho, cada cartório, cada prefeitura tem um modelo específico, você vai ali digitar, eu fulano de tal, RG tal, CPF tal, residente domiciliado tal, venho solicitar Vossa Excelência ou Vossa Senhoria, e aí você faz o pedido. Na prefeitura dá entrada no desmembramento, no alvará de desmembramento ou certidão, e no cartório, no registro. Certo? Esse primeiro momento, então, até aqui, a gente já definiu tudo o que você tem que fazer nesse processo de desmembramento. Análise legal, olha a certidão do inteiro teor, fecha o contratozinho com o seu cliente, vai no local, faz o croquis, levando-se em consideração a medida geral do terreno e da obra edificada. Mas, em se falando no passo seguinte, você não vai colocar já a planta baixa do imóvel. Não. Se o seu município é como o município que eu estou citando de exemplo, que não aceita os dois processos, você vai ter que fazer primeiro um, depois o outro. E mesmo que esse município aceite que você ingresse com os dois, é separado. São plantas separadas, são pranchas distintas. O desmembramento, você vai ter situação do lote, você vai ter como é que ele vai ficar depois de fracionado, você vai ter o memorial descritivo descrevendo esse lote fracionado, beleza? O outro, aí sim, você vem com planta baixa, planta de corte, memorial descritivo descrevendo a residência. Em outra aula, vamos falar sobre regularização do imóvel usado. A ênfase nessa aula é que você entenda o passo a passo do desmembramento. Análise legal, a vistoria no local, colhendo as medidas e fazendo o seu croquis. Em seguida, para o desmembramento, a planta de situação, a planta do fracionamento, perfeito? E também a RT, tudo certo? Então, por hoje é só, meu querido Reguizinho. Se você gostou dessa aula, se inscreve no canal, compartilha, manda pra galera, manda geral. Vamos disseminar conhecimento. Valeu!